Muito bem, fã de esportes. Linha de passe, como é uma tradição nesse Mundial de Clubes, terminou o jogo de brasileiro, tem linha de passe coladinho para analisar como é que foi o clube brasileiro. Nesse momento a gente vai falar do Fluminense. Caramba, hein? Hoje, assim, o Palmeiras na estreia, a gente já achou que o Palmeiras merecia ter vencido o jogo, né? Já achou isso. Acho que hoje mais ainda, hein, Jean? Hoje realmente o Fluminense teve momentos de amassar o Borussia. Se a gente pegar os números de finalizações, chutes certos, assim, uma supremacia do Fluminense, teve uma chance ali com o Everaldo cara a cara, mas assim, claro que é um resultado bom. Quem empatou com o Borussia? Mas, nossa, não tem injustiça no jogo, não teve interferência de arbitragem, mas acho que foi um dos maiores pecados desse campeonato até agora, o Fluminense não ter vencido esse jogo. Tudo bem? Pois é, tudo bom, William? Bom, primeiro acho que assim, é importante a gente destacar o ótimo início dos brasileiros na competição. Sim. Porque a gente está falando de times brasileiros que ganharam 2 jogos e empataram 2 jogos. Os que empataram, acho que até mereciam a vitória. Pois é, contra os europeus, né? Empataram contra os europeus, contra os adversários teoricamente mais difíceis das suas chaves. Então, acho que só para ressaltar isso, foi um começo muito bom dos times brasileiros, porque mesmo aqueles que empataram e que mereciam ganhar, teoricamente tem caminhos menos complicados. Agora, eu vou te falar que dos 4 times, das 4 atuações, para mim a melhor atuação foi a do Fluminense. Sem dúvida. Que era, para muita gente, aquele que enfrentava o adversário mais duro, né? O Palmeiras pegou o Porto, que era o 3º colocado do Campeonato Português, mas o Fluminense pegava um 4º colocado do Campeonato Alemão, que tinha chegado longe até na Champions League, acabou sendo eliminado pelo Barcelona, e a gente lembra como foi a eliminação, né? O que o Dortmund fez na volta. Então era um time que vinha de um bom momento, ok, os 30 dias sem jogar talvez façam diferença, mas de qualquer maneira acho que dá para dizer que era o adversário mais duro dos 4 brasileiros, e para mim o Fluminense teve a melhor atuação entre os brasileiros. Por quê? Não deixou o Dortmund jogar, a gente não viu o Borussia criar praticamente nada. A primeira defesa do Fábio foi acontecer aos 19 minutos do segundo tempo. É a primeira vez que ele trabalha no jogo, porque teve uma defesa no primeiro tempo, mas não estava valendo, o lance estava impedido. E o Fluminense, como você disse, criou várias chances para abrir o placar. Então, realmente, é um pecado, é para lamentar. Mas também pelo que a gente viu dos 2 times, né? E eu acho que pelo que a gente vai ver dos 2 adversários da chave, que para mim são 2 adversários bem abaixo, a tendência é que se resolva. Eu arriscaria mais até nesta chave do que no grupo do Palmeiras, que a tendência é que a coisa se resolva no saldo de gols para a primeira e segunda colocação, pela fragilidade dos outros times do grupo. Vamos ver, de qualquer maneira, acho que assim, claro que o Fluminense lamenta, porque ganhar esse jogo era um passo enorme para ter a liderança e a primeira colocação, mas ainda assim não é um mau resultado, né? Se você ignorar o que foi o jogo, não é um mau resultado. Acho que o Fluminense agora tem tudo para passar de fase, resta saber em qual posição. É para ir com muita confiança para os próximos jogos, né, Birner? Porque assim, teve muita personalidade o Fluminense. Foi vertical a hora que precisou ser, a hora que teve que ter paciência, tocar a bola, teve. Muitas associações pela direita, pela esquerda, trocando passes. Assim, um time muito consciente, um time que controlou o jogo. Time que, de alguma forma, falou, o jogo é meu, o jogo tá comigo, quem define esse jogo sou eu. Eu senti um Fluminense muito assim no jogo. E você, Birner, tudo bem? Concordo contigo, William. Boa tarde, você. Quase falei boa noite. Boa tarde ao Jean, ao Calçade, aos fãs das fãs do esporte. É o hábito. Não, no mesmo dia, a gente já deu bom dia e boa tarde. É verdade. Só não deu boa noite. Senhor jogo do Fluminense. Pois é, cara. Para mim, surpreendentemente positivo. Pois porque eu até achava que o Fluminense podia empatar e quem sabe até ganhar do Dortmund. Mas ter esse tamanho de controle sobre a equipe alemã, eu não pensei que fosse ser assim. Eu concordo com tudo que vocês disseram. Eu acho que foi uma senhora partida. O melhor jogo até agora entre os brasileiros. Pensando em times que precisam ter a iniciativa do jogo. Fazendo uma comparação com o Palmeiras, que eu também acho que foi melhor que o Porto. O Dortmund é melhor que o Porto. É consideravelmente melhor que o Porto, independentemente da atuação de hoje. O Dortmund não ter sido a atuação ideal da equipe alemã. Não sei se isso tem a ver com o que o Fluminense fez, ou se o time realmente jogou abaixo, mas um jogo extremamente convincente, promissor. É óbvio que o Fluminense não está entre os candidatos ao título. Se o Fluminense for campeão, vai ser uma das coisas mais, assim... improváveis. Não, supera o título do Inter contra o Barcelona, do Gabiru, que para mim foi o mais improvável dos títulos das finais de mundiais em confronto direto que a gente viu até hoje. Mas é só elogios, a não ser nas finalizações. Pois é, ali pecou, né? E aí,
não acho que foi o peso da estreia, não acho que foi uma questão só técnica. Eu não acho que... Às vezes no futebol as coisas não acontecem e hoje só por isso não aconteceram. E, para mim, só discordo uma coisinha do Jean, mas é uma questão de conclusão. Não dá para escolher o jogo, amargo o resultado do Fluminense. Falasse antes do jogo, ok, depois do jogo ficou muito amargo. Acho que todos os brasileiros que entraram em campo, quem mais tem a lamentar é o Fluminense e quem tem mais a comemorar é o Botafogo, porque eu não acho que o Botafogo foi melhor que o seu adversário e ganhou o jogo. É um misto de sensações nesse jogo do Fluminense, porque realmente, se alguém falasse antes do jogo, olha, o Fluminense vai conseguir um empate, acho que muita gente já fechava. Claro. Vamos fechar esse empatezinho. É por isso que eu digo que não é tão amargo, porque justamente antes do jogo você assinaria. Claro que depois do jogo você lamenta. Agora, se você falasse, talvez o mais otimista dos torcedores do Fluminense, talvez, mas assim, a maioria da torcida do Fluminense chegasse e falasse assim, mas o Fluminense, ele vai ser bem superior ao Borussia, ele vai controlar o jogo, ele vai dominar o Borussia, só vai ficar no empate, mas ele vai dominar, ele vai chutar mais a gol, ele vai ter todos os números melhores, posse de bola, ele vai amassar. Acho que nem o mais otimista ali conseguiria imaginar isso. Por isso que fica esse misto de sensações, né? Sim. Ok, fecharia um empate, mas depois você vê o jogo, você fala, caramba... Mas o torcedor tem que ter orgulho dessa atuação. Tem que ter orgulho. Eu acho, e esse é um ponto para passar para o Calçade. Acho que é para fechar o jogo o torcedor se sentir orgulhoso, né? Porque realmente, que belíssima exibição, que há muito tempo eu não via do Flu, nem no Campeonato Brasileiro, hein? Esse Fluminense aí não é do Campeonato Brasileiro não, hein, o Calçade? Tudo bem? Olá, William. Boa tarde para todo mundo. Eu acho que esse Fluminense talvez seja, hoje, a gente tenha visto a melhor versão desde... A gente falava isso, eu concordo na redação. Desde a conquista da Libertadores da América. Porque não comparando as equipes, a maneira de jogar, apenas o comportamento. Não esperava ver o Flu da maneira como nós vimos, mas tem algumas questões que nós vamos discutir durante um bom tempo quando terminar o Mundial. Quando terminar o Mundial, nós vamos ter muita coisa para analisar. Porque esse Fluminense deu ao Renato 16 dias para treinar. Jogou no dia 1º de junho, foi para campo hoje. 16 dias com o treinador, chegou primeiro nos Estados Unidos, poderia treinar no Brasil, preferiu treinar lá, se adaptou perfeitamente a tudo, e era um Flu muito organizado, muito preparado para o jogo do adversário. Não é um Fluminense que você falou, agora eles se surpreenderam. O Borussia Dortmund não gerou surpresas na forma de jogar. É um Borussia Dortmund que aí tinha causado danos no Barcelona, na Liga dos Campeões ainda. Foi um confronto em que ele ganhou até do Barcelona. E uma equipe que veio também tranquila, porque a gente fala, eles estão no final de temporada e os brasileiros estão no meio. Gente, os brasileiros estão muito mais arrebentados no meio da temporada, porque fizeram quase o número de partidas que o Borussia Dortmund jogou a temporada toda. Então esse negócio de final, meio de temporada, no caso de brasileiro, quase que não pesa, porque aqui é um massacre. Então, sim, descansado, bem treinado, bem preparado, focado no adversário, foi um Fluminense que surpreendeu. Surpreendeu. O Fluminense jogou bem. Faltou detalhezinho técnico na hora de finalizar, né? A precisão. Isso faltou. Né? Mas foram 5 defesas do goleiro. Sim. O Flu, no segundo tempo, o Renato faz uma inversão que fez todo sentido. Ele inverteu o Arias e o Canóbio. Por quê? Porque aí ele vai com o pé direito para a linha de fundo, com o pé esquerdo para a linha de fundo. Porque quando o jogador está na esquerda, o canhoto está na direita, na verdade, ele vai cortar para dentro. Né? Chegar na linha de fundo é um negócio meio estranho. E aí ele levou o Fluminense para a linha de fundo, invertendo os jogadores. E começou a ter bola, cara, para finalizar. Então, assim, acho que o Flu foi muito bem. Porque foi um confronto, diria, antes da bola. Você, analisando o Mundial, você fala assim, esse aqui vai ser o primeiro e maior confronto de um time brasileiro. E ele encarou muito bem. Num grupo que os dois devem se classificar, decidindo por critérios de desempate. Que agora o Flu não tem o direito de se enroscar com os outros do grupo, né? Porque senão vai acabar com tudo que fez hoje. Mas eu adorei, achei o Fluminense surpreendente. A gente estava falando nesses dias do jogo do Botafogo, de alguns erros que o Renato Paiva cometeu, né? E que o que aquilo pesou no segundo tempo para o Botafogo. Hoje a gente tem que dar o braço a torcer, você já falou aí do Renato,
e olhar para as mexidas, para a escalação e tal, e falar, pô, hoje o Renato foi bem demais? Eu acho que sim, assim, primeiro que não havia motivo para nenhuma contestação em relação à equipe inicial. Óbvio que depois, né, à medida que o jogo vai correndo, que o Fluminense vai criando e que a bola não vai saindo, a presença do Cano no banco gera um monte de discussão. Então, mas é óbvio que se o Cano está em condições, é óbvio que se ele está fisicamente bem, ele vai jogar. Então, aí é óbvio que não é uma escolha do Renato de dizer, puxa, não, vou esperar um pouco, vou ser mais prudente. Não, é uma questão de quem está em condição de jogar e quem não está, e de quantos minutos o Cano tem nas pernas para conseguir entrar em campo. Então eu não consigo realmente discutir absolutamente nada em relação à escalação, às mexidas também. O Dortmund até, acho que assim, na hora que ele faz a mudança, né, que ele faz as duas primeiras mudanças, é um momento que o time alemão ameaça começar a jogar, que é justamente o momento onde sai aquela primeira finalização do Borussia Dortmund para o gol, mas logo depois o Fluminense consegue neutralizar isso também. Então, eu acho que foi uma atuação impecável do Fluminense, não fosse o fato realmente do gol não ter saído. Então, não pode ser classificada como uma atuação impecável, porque faltou o gol, faltou uma bola entrar dentro da rede. De resto, assim, a criação, a marcação, a intensidade do time o tempo todo, e aí tem a ver com o que o Calçade estava falando, a concentração, não permitindo que o adversário tivesse jogado e, de novo, sendo o adversário mais difícil dentre os adversários que os brasileiros enfrentaram. Então, cara, eu sinceramente, é daqueles jogos que você não tem muito o que falar. Não adianta ficar procurando defeito ou crítica para justificar o fato da vitória não ter Esse saído. é um daqueles ótimos 0-0. É muito mais legal esse jogo do que um 10-0, como a gente assistiu do Bayern de Munique. Concordo Não dá nem para... Só um joga aí, tem graça. Um time entrou em campo, o outro ficou em casa. Esse aqui, os dois foram pro jogo. Então, é completamente diferente. Mas, claro, né, se ele tem o Herman Cano legal, ele tá jogando. E se o Paulo Henrique Ganso consegue te dar, no meio de campo, com a bola, aquilo que ele tem magistral, que é o passe, encontrar o companheiro. E sem a bola, porque é um jogo hiper exigente, ele defende, aí ele já não tem. Então, você é obrigado eu achei a não que ele não contar. tinha característica para esse Você é jogo. obrigado a abrir mão. Isso. Infelizmente. Então, você vai com o meio de campo com o Martinelli, com o Nonato, um meio de campo que sim, ele é um meio de campo para o combate também, para recuperar a bola. Sim, eu já achei muito legal no início, você pega o Fluminense encaixado para marcar a saída de bola do Borussia Dortmund. Numa outra situação, você poderia optar por baixar um pouquinho o bloco e começar a marcar para a tua defesa não ficar tão distante. Porque quando você sobe, a defesa vem junto. E o Borussia falou, opa, essa bola longa aqui que eu E tem adoro. os caras para isso, né? A DM, cara, assim, você tem jogadores com essa característica para jogar o Guirassy, então assim... E o Ele Borussia é muito rápido. E o Borussia forçou isso. O Borussia falou, legal, eu gosto desse jogo. Mas o Flu foi corajoso nesse sentido e bem preparado para poder subir, encaixar e recuperar e agir. Quer dizer, o jogo estava ali nesse embate, né? Quando você vê o Flu ali marcando bem, você fala assim, o jogo para o Renato talvez seja recuperar a bola na saída, porque essa recuperação produziu lances muito legais. Que você pega primeiro o adversário despreparado. E o Arias numa atuação... Mais uma. Para variar. Mas né? o Canóbio foi muito bem também no jogo. Então, o Everaldo é que perdeu porque teve a bola do jogo e demorou. Demorou para pensar e E não do foi lado. o Nonato, porque o Nonato estava impedido, né? Bom, porque você olha para a chance, entre aspas, perdida pelo Nonato, você fala, cara, aí realmente... Mas aí estava 2 metros. Mas ele estava bem adiantado. Então, assim, foi a chance perdida, né? Foi realmente... Eu diria assim, o Flu empolgou. Se empolgou não pelo, o Flu vai ser o campeão. Né? Não é o caso. Infelizmente, nos clubes brasileiros eu não vejo assim condição tantos de chegar lá numa final. Aí sim é uma surpresa. Mas você, quando vê o enfrentamento e como ele estava preparado para isso, empolgou para falar assim, poxa, é possível pegar um time brasileiro e organizar ele melhor. Mas aí vamos para os detalhes. 16 dias, apenas com foco nisso e sempre aquele mantra que a gente tem que lembrar. Na volta, não dá para exigir do Fluminense o mesmo jogo em 10 partidas ao longo de 30 dias. Não, é tá? diferente. Não dá, porque infelizmente não dá. Você não consegue ter esse foco jogando 10 partidas por mês.
E é o que tem. O Porque se Fluminense, você todos pegar eles. esse Fluminense Você de não hoje consegue. e colocar no Campeonato Brasileiro, vai brigar lá em cima. Mas um calendário racional, você fala assim, eu posso exigir do Fluminense Sim. esse comportamento focado na competição. Aqui você tira a cabeça de tudo. Então, assim, o foco das equipes brasileiras que tiveram aquilo que não tinham encontrado até o Mundial de Clubes, quem é que teve esse período para treinar? Ninguém. Até porque, 16 dias, ninguém. até porque você treina não vindo de uma não na pré-temporada. Quando você vem para a pré-temporada, você tem que adquirir condição física, técnica, tática de quem ficou de férias. Aqui eles estavam em atividade, então era dosar a carga de trabalho e investir na questão tática. Então, pô, eu achei sensacional. Acho que o trabalho foi bem feito, todo mundo deve estar satisfeito, entendendo quais são os limites de cada um, né? Então, mas acho que até olhando a perspectiva do campeonato, o Calçado do Fluminense, primeiro, minha visão é que a eventual perda da primeira colocação tem um peso menor, eventualmente, se isso acontecer para o Fluminense, do que teria para o Flamengo, que a gente falou ontem. Porque o Flamengo, se perder a primeira colocação, provavelmente vai enfrentar o Bayern de Munique. Isso. O Fluminense, se a gente estivesse falando de 6 meses atrás, pegar a Inter de Milão há 6 meses era uma coisa. Hoje é um time que está dilacerado fisicamente, cansado, acabou de perder o técnico, um monte de jogador machucado. Então, assim, a Inter, teoricamente, é a favorita para ficar em primeiro no grupo que cruza com o grupo do Fluminense. É claro que é melhor não pegar a Inter, teoricamente. É melhor pegar o River Plate, é melhor pegar o Monterrey, eu não sei o que vai... E não sabemos nem se a Inter vai ficar em primeiro. O jogo de hoje contra o Monterrey é um jogo difícil. Mas o que eu quero dizer com isso o Fluminense, mesmo que perca a primeira colocação e pegue a Inter, eu ainda coloco a Inter entre os 5 europeus mais fortes, mas mesmo que isso aconteça, não é um desastre tão grande como ter que pegar, sei lá, um PSG, como pode acontecer com o Palmeiras, se ele passar em segundo, um Bayern de Munique, como pode acontecer com o Flamengo, se ele passar em segundo. Mesmo que ele passe em segundo, não é um drama tão grande quanto estes. E ainda tem grande chance de passar na primeira colocação, e aí pegar um River Plate, pegar um Monterrey. Então o que eu quero dizer é que, mesmo na perspectiva de campeonato, por conta do cruzamento na próxima fase, eu acho que assim, foi uma estreia que empolga realmente. Esse teu comentário você fala, positivamente cara, contaminado pelo jogo de hoje, é isso? Não, acho que sim. É claro, porque senão, assim, não adianta você falar, vai pegar o River ou vai pegar a Inter, se você não estiver jogando nada, não resolve. Agora, se você junta o fato de que, isso assim, o pessoal do Lance me perguntou um dia antes do Mundial, né, quem achava que ia mais longe. Eu falei, olha, eu vejo muito mais chance de Flamengo e Fluminense, por causa da tabela e dos cruzamentos, do que o Palmeiras, que pega necessariamente, a gente imaginava, o PSG ou o Atlético de Madrid, ou mesmo o Botafogo, que precisa passar por PSG e Atlético de Madrid. Então, o caminho não é dos mais complicados para o que pode não ser complicado numa Copa do Mundo de Clubes. O sorteio é fundamental. É fundamental. E depois o Fluminense fez um grande jogo, repito, para mim foi o brasileiro que jogou mais na primeira rodada. Então dá para empolgar um pouco. Você não veio de um jogo... Não para ser campeão, né, Calçado?